Vocês vejam como que tudo está relacionado. Essa história de que é preciso separar o profissional do pessoal, essa história de que não pode se misturar o técnico com o político, isso tudo é balela, isso tudo é lógica de botequim. Ou nós aprendemos isso, ou nós vamos ficar batendo cabeça. Veja como as coisas são e não há espaço para amadores. O professor Paulo Giraldelli lembrou bem. A bolada nas costas dessa vez foi de amigos. Até porque o canal 247 faz parte da trupe dos amigos. E, incrivelmente, como diria o próprio Giraldelli, o Lula dá uma entrevista dentro do palácio como se estivesse falando uma reunião de amigos. E ali ele se mostra toda a sua fragilidade, né? Ele se emociona, mas coincidentemente a Polícia Federal deflagra uma operação em que o Moro, vejam vocês, havia uma investigação de que Moro estava sendo possivelmente ameaçado de morte pelo PCC. Só que um dia antes o presidente Lula tinha dito, né, numa forma emotiva e totalmente compreensível, de que ele queria se vingar do Moro. Eu confesso que talvez querer se vingar é para os nobres. Uma pessoa normal que passou por tudo que ele passou talvez quisesse coisa pior. Mas ali não tem relevância. Até porque eu fico com a primeira pergunta. O PCC iria querer ameaçar de morte, a morte de Moro, por quê? Falou de outras autoridades, depois falou de mais um promotor, que ninguém sabe quem é direito. Mas eu fiquei tentando pensar em que sentido o Moro interessaria para o PCC. Eu não tenho essa resposta. Aí, óbvio, o que sobrou para o governo? A narrativa de que o governo, e não é mentira, ela protege inclusive os seus adversários, né? Será que o governo Bolsonaro teria feito o mesmo se houvesse essa ameaça de morte do presidente Lula? Vocês vão lembrar do episódio em que o ônibus foi atacado na caravana do Lula, antes da prisão. E aquilo não foi, aqueles tiros no ônibus não foi simplesmente para dar um susto, aquilo teria sido para matar mesmo. Mas como era um momento de coincidências, o Campos Neto, de fato, não está interessado em diálogo com o governo, nem com a Haddad, que é um gentleman que diz que teve contato com ele, não baixaram 0,25 no juro. No momento que o Brasil não tem mais aquela inflação de 10%, hoje é uma inflação de 5%, indústria parando, reclamando de juros, e o que o Campos Neto e os seus técnicos deram? Simplesmente, qual foi a resposta? Nós vamos manter o ganho de juros, nós vamos manter a dilapidação do orçamento público pelos rentistas. E a coincidência é que é bem no dia que tudo isso acontece, em que a imagem do presidente, a gente volta naquela situação, em que banheiro unissex, mamadeira de piroca, toda essa questão identitarista volta para a cena política. E o Moro se abre. Estou aqui, 2026, eu sou o candidato da direita. Por sorte nossa, ele não tem grandes atributos intelectuais e é bem provável que isso não
se reverbere num ganho político tão grande. Apesar de a gente já ter visto um Bolsonaro eleito, né? Então nunca despreze a conja do seu inimigo. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E como eu disse, não há espaço para amadores, né? Uma besteira que o 247 comete numa entrevista de boteco, que nem mesmo os adversários históricos como Reinaldo Azevedo tinha feito isso, coloca essa situação. Tirando isso tudo, porque muita gente já falou disso, a questão que fica é a seguinte: perceba que não tem questão técnica, não tem, tudo é político. Da mesma forma que o pessoal e o profissional se mistura, ou seja, se você estiver mal pessoalmente, seu profissional vai ficar uma porcaria. A mesma coisa a política. Ah, não podemos politizar. Isso é uma besteira, isso é uma falácia de quem quer tirar proveito. Tudo é politizado. Tudo. Qualquer relação, qualquer ação de governo é política. Um médico, quando decide por A e não por B, tem uma decisão política por trás disso. Simples. Quando você coloca um tratamento A em detrimento do B, apesar de ter pesquisa apontando que tal poderia funcionar mais, você toma uma decisão porque ali existem custos, e custos são decisões políticas. Então essa história do Banco Central autônomo foi uma conquista dos rentistas, politicamente. Usou a política quando precisava para aprovar, agora que já foi aprovado, diz assim: não queremos intervenção política, né? O Banco Central é autônomo, ele não pode ter intervenção da política. Mas como é que ele foi, que ele virou autônomo? Foi pela política. Então, o que essa elite faz? Quando ela precisa da política, ela usa da política para aprovar o que ela precisa. Quando ela não precisa, ela diz que a política é suja. Ou seja, usa a política de cartório. Por isso, presidente Lula, o que resta ao senhor, nesse momento, é mostrar força política. Está claro que o Banco Central, que Campos Neto não quer diálogo, e ele quer mais é atrapalhar o seu governo, que foi eleito pela maioria da população. Então, o que resta é a medida provisória do cancelamento do Banco Central. Se o senhor vai ter força para isso, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: esses 60 milhões de pessoas que votaram no senhor, é isso que eles esperam.